A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo mais um capítulo da Bíblia, né? Eu te convido a você pegar a tua Bíblia. Estamos no livro de Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, a leitura de hoje. Enquanto você se prepara, eu vou estar orando. Deus, muito obrigado por essa leitura no dia de hoje, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos guardar, Senhor, a tua palavra em nome de Jesus. Marcos capítulo 12, a parábola dos lavradores malvados. E começou a falar-lhe por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um vadalo, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns trabalhadores, e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo dos lavradores para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhe outro servo. Eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e mandaram embora, tendo-o afrontado. Tornou a enviar-lhe outro, e a 7 mataram, e a outros muitos, dos quais uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um filho, seu filho amado, enviou-lhe também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha aos outros? Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram-se. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com o que quer que seja, porque não olhais a aparência dos homens, antes, na verdade, ensinas o caminho de Deus. E é lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então eles, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lá trouxeram. E disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então os saduceus, que diziam: não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. O terceiro da mesma maneira. E tomaram os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem de qualquer destes, será a mulher, porque os 7 tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Portanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos nos céus. E acerca dos mortos que houveram de ressuscitar,
não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim Deus de vivos. Por isso não errais muito. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus, e não há outro além dele. E o que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, de amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse este Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Pois se Davi mesmo se chama Senhor, como é lógico seu filho, como é logo seu filho. E a grande multidão o ouvia de boa vontade, e ensinando-os dizia: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações das praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas. Isso, com o pretexto de largas orações, estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositavam na arca do tesouro, porque todos ali depositavam do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo quanto o que tinha do seu sustento. Glória a Deus, aleluia. Vamos encaminhar agora para o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. O sermão profético, o princípio das dores. E saindo ele do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras ou que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhe: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentou-se a ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André, e lhe perguntaram em particular, dizendo: Quando serão essas coisas? O que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhe começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E quando ouvides de guerras e rumores de guerra, e não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, haverá fome, e isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, serão açoitados, serão apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Não importa
que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não os estejais solícitos antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós do que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte seu irmão, e o pai e o filho levantar-se-ão aos filhos contra os pais e farão morrer. E sereis aborrecido por todos os que, por amor do meu nome, mas que perseverar até o fim, será salvo. Ora, quando vos virdes a abominação dos assolamentos que foi predito estar onde não deve estar, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas das que criam naqueles dias. Ora, pois, para que a vossa fuga não suceda no inferno, porque aqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação de Deus, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, e se for possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, como grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos das extremidades da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, que quando já o seu ramo se torna tenro, brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Versículo 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos estarão no céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se o homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é de tarde, se é à meia-noite, ou ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo-as todos, vigiai. E assim nós paramos nesse dia de hoje, lemos o capítulo 12 e o capítulo 13. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe.